Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed, e abençoou a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas, que a presença do Senhor também encha a nossa vida, toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos, que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel, e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Tem
deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas, marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração, Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo, mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava inclusive tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração
é porque elas não têm um conhecimento profundo da intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão, ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido. O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar, deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas.
parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. Sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração, e se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Escreve aí: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão, dentro da Academia Quindo Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da Academia. E quem se inscrever na Academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na Academia até domingo à meia-noite, esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da Academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book,
desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então, tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível, e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações, para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas. E você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer. Porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração, eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores
aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família, pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo, será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família. Guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco, Tua presença está conosco. O Senhor é Deus que nos fortalece, o Senhor é Deus que nos capacita, o Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas, revela a nós o que devemos fazer, mostra-nos o caminho. E nós oramos o nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para sua família, um milagre de Deus para sua casa. E que hoje, Pai, hoje o chamado de intercessão, venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na vida dessa pessoa. Pedimos a sabedoria divina para o dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos conduza em todas as coisas, nos livrando do mal, das ciladas do inimigo e nos conduzindo em paz, em segurança, totalmente guardados, totalmente protegidos pelo Senhor. Guarda a nossa família, Pai, cerca eles. Cerca a nossa família com Teu cuidado, com Teu amor. Oramos por livramento do Senhor. Que todo tipo de arma forjada, preparada, arquitetada contra nós, fique sem efeito neste exato momento. Oramos para que o Senhor abençoe o nosso trajeto, abençoe nossos negócios, as reuniões que teremos ao longo do dia e tudo, Senhor, que estamos envolvidos. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua força, pedimos que a graça do Senhor venha sobre nós de uma forma abundante e sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje aqui no 9º dia do nosso propósito de 21, orando pela transformação total e completa, crendo que Deus está operando, que há um agir de Deus aqui nesse lugar. Amém? Deus está operando através dessa oração e nós temos recebido testemunhos disso, do operar, do trabalhar, do cuidado do Senhor. E eu quero começar com um testemunho para te abençoar, para que você veja que a oração, ela traz resultados incríveis, extraordinários. A dona Benedita mandou o seguinte testemunho: a paz do Senhor. Meu testemunho é que Deus tem feito milagres na minha vida. Já passei por momentos em que os médicos diziam que não havia mais solução,
mas o Senhor me deu vitória. Meu sangue tinha um fator genético e só o Senhor poderia mudar a nossa genética. Eu tinha leucócitos muito baixos e clamei continuamente nas lives para que o Senhor operasse um milagre no meu sangue. E na semana passada foi comprovado pela primeira vez na minha vida que tem leucócitos com valor normal. Os médicos diziam que quem tem baixa de leucócitos não tem defesa, mas o Senhor tem sido a minha defesa e Ele mudou a minha genética. Glória a Deus por isso. Eu creio. Benedita, nada é impossível para Deus. Não existe nada que é impossível. Ele pode todas as coisas. Nós temos que ter fé. A fé de que Deus pode mudar quadros, diagnósticos, histórias, vidas. Amém? Eu quero ler uma passagem para você, que é Provérbios capítulo 8, verso 11 e 12, que diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Nós precisamos da sabedoria de Deus para evitar os caminhos errados aqui dessa vida. Se você andar num caminho errado, você vai ter problemas. Se você andar num caminho errado, você pode perder o que Deus te confiou. Deus te confiou uma família, Deus te confiou um futuro, Deus te confiou um propósito. E se você não quer se perder ao longo dessa caminhada, você precisa da sabedoria divina. A sabedoria é algo que Deus dá. A Bíblia diz que ela é mais preciosa do que rubis. Ou seja, ela não tem um preço, ela tem um valor na nossa vida. E a sabedoria, ela nos livra de pelo menos 3 caminhos errados. O primeiro é o caminho da comparação. A comparação leva uma pessoa a uma desgraça emocional, destruição dos sonhos em câmera lenta, insatisfação, perda de identidade, imitação, reclamação. Você tem que entender que quando você começa a se comparar com outra pessoa, você já abaixou de nível. Porque você tem a sua vida, Deus tem algo único e ímpar para você. E você não pode ficar comparando a vida dos teus amigos com a sua vida, a vida de quem está bem sucedido com a sua vida. Claro que você pode almejar coisas grandes, isso não impede. O que você não pode é entrar em comparação. Porque a comparação também traz inveja. A comparação, ela traz tristeza. Porque quando você não consegue atingir o nível das pessoas que estão próximas, que você se compara a elas, você se deprime, você se entristece. E como as pessoas, sabe, elas soltam a língua por causa da comparação. Porque elas olham a vida delas e olham a vida do outro e elas pensam assim: como é que essa pessoa que trabalha menos que eu, que não tem o estudo que eu tenho, ela está melhor do que eu? Como é que ela tem e eu não tenho? Como é que ela pode e eu não pode? Aí você vê a outra com um carro bonito, você vê a outra casando filho, formando filho, as coisas acontecendo, e ela compara a vida da amiga com a vida dela, a vida de outros que ela conhece com a vida dela. Eu tenho aprendido, e acredito que é por causa disso que Deus tem me dado a graça de ter muitas amizades, muitas conexões, muitos relacionamentos, porque não vale nem um segundo do seu tempo você ficar se comparando. O que Deus tem para mim, é isso que eu entendo, é para mim. Eu acho que quem tem que superar é eu mesmo, a mim mesmo. Porque Deus tem um caminho para mim. Deus tem projetos na minha vida, sonhos. Então por que eu vou ficar me comparando com o que o outro pode e eu não posso? Entende? E nós vemos que pessoas que entram nesse caminho da comparação, elas começam a perder, elas começam a ser derrotadas, porque elas se comparam tanto ao outro que ela esquece que Deus tem planos maiores para a vida dela. E não adianta, gente. Emoções
determinam o nível de prosperidade na sua vida. Se você não controla as suas emoções, elas vão te descontrolar, elas vão te tirar dos trilhos, elas vão te tirar do propósito. Trilhe o seu caminho, trilhe o seu propósito. Não há concorrência quando você segue os propósitos de Deus na tua vida. Eu recebi uma profecia assim na minha vida. Eu estava num evento e de repente a pastora que veio ministrar no evento, essa pastora terminou o evento e ela disse assim: você é um homem que no que você faz não tem concorrência. E ela disse assim: não tem concorrência porque você tem se dedicado a fazer o que Deus tem para você. Você não saiu do projeto que Deus tem para a sua vida. O que ela não sabia, claro que é coisa que eu sei, é que ao longo da minha jornada, várias vezes, pessoas tentaram fazer com que eu me comparasse a elas. Não, você tem que fazer isso porque dá certo, você tem que fazer aquilo. Mas eu sempre consegui sair, sabe, dessas conversas, porque eu sempre quis fazer o que Deus colocou no meu coração. Então, eu não invejo e não quero invejar a vida do outro. Eu não fico me comparando a ele. Eu quero trilhar o meu caminho. Escreve aqui nos comentários: o segredo é trilhar o seu caminho. Toda pessoa que fica falando dos outros, toda pessoa que fica criticando os outros, você pode ter certeza, lá dentro tem um espírito de comparação. Ela se compara. E quanto mais feroz for a crítica, quanto mais feroz, quanto mais pesada for a crítica, mais comparativa essa pessoa é. Quanto mais crítica, quanto mais ela falar mal, mais invejosa, mais comparativa ela é. Então nós temos que começar a discernir até a personalidade das pessoas que a gente segue, as pessoas que estão ao nosso redor, porque é dessas pessoas que você está se cercando. Pessoas que se comparam, pessoas que são muito críticas, pessoas que falam mal dos outros, falam mal de tudo. São pessoas que estão se comparando, elas comparam. Elas podem dizer que não, mas sim, porque esse é o perfil, é a comparação. Ficam se comparando e pode ter certeza, quem vive se comparando aos outros não prospera. Quem vive se comparando aos outros nunca vai viver o que Deus tem para ele. Você tem que aprender a trilhar o seu caminho. Isso é sabedoria. O segundo caminho errado que você tem que evitar é confusão mental. Porque a confusão mental, ela rouba a nossa prosperidade. Quando você entra em alguma guerra na sua mente, sabe, quanto ao que te falaram, quanto ao que você está vivendo, quanto ao que os outros estão vivendo, você já começa a ir para um caminho errado. Isso rouba a tua prosperidade, porque isso lhe trava emocionalmente. E espiritualmente, com certeza, vai lhe travar também. Tudo porque você não sabe o que quer da vida. Todo dia você muda de plano, todo dia você muda o projeto, o trajeto. Todo dia você quer uma coisa diferente. É confusão mental. A pessoa não sabe o que quer. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa. Ela está confusa. É uma confusão mental. Ela não consegue ter foco numa coisa, ela não consegue se concentrar. E tem gente que cuida tanto da vida dos outros, quer saber tanto da vida dos outros, que acaba perdendo a sua própria vida, as oportunidades que vêm à sua vida. Você tem que ser uma pessoa de foco, você tem que ter um ultra foco, na verdade, no teu propósito, no que você tem para fazer. Pare de ficar se comparando, pare de ficar olhando o que o outro está fazendo. E toda vez você muda, quando você vê uma coisa melhor, você muda isso e muda aquilo. E é por isso que você não sai do lugar, porque você está sempre em transição e não está construindo nada. Nós temos que nos preocupar quando tudo que estamos fazendo não é construir. A nossa vida é uma construção, certo?
A nossa vida é uma construção. Tudo na nossa vida é uma construção. Eu tenho construído uma vida. Eu tenho construído um ministério que Deus tem me dado. Eu tenho construído na vida dos meus filhos. Eu tenho construído nos sonhos da minha casa. Você precisa construir algo. Você não pode ser o tipo de pessoa que está sempre mudando de plano. Claro que se mudar por uma direção de Deus é uma coisa. Agora, tem gente que está sempre, sabe, ela começa uma coisa e ela não termina. Eu vi um dado ontem, e um dado muito alarmante, que 50% das empresas que abrem no Brasil, em 2 anos elas fecham. 50%. 50% das pessoas que abrem CNPJ, elas em 2 anos fecham. É claro que uma que outra fecha por má administração, fecha por problemas, mas uma grande maioria fecha porque não quer construir. Às vezes a pessoa tem uma ideia, né, de que ser empreendedor é conquistar a liberdade, é que ser empreendedor é uma coisa fácil e logo, logo vai estar nadando no dinheiro e na riqueza. E não é assim, gente. Ser empreendedor é um desafio. Ser um empreendedor, sabe, é lutar com o leão de manhã e com o urso de tarde. Ser empreendedor é você estar em guerra. Ser empreendedor é você trabalhar mais do que os outros. É uma bênção? É uma bênção, mas tem que ser construído. E há pessoas que entram nessas confusões mentais, onde tudo que elas começam, elas não terminam. Elas têm um problema, e um problema, sabe, de dar sequência. É que nem casamento. Ela deveria construir o casamento, parou de construir, quer já se separar, acha que não vai dar certo, acha que as coisas não vão melhorar. Por quê? Porque ela entrou num conflito, está faltando sabedoria para ela. E a confusão mental rouba a prosperidade dela. Porque toda vez que ela tem que refazer uma coisa, toda vez que ela volta atrás, ela tem que começar do zero. Aí ela perde tempo, perde dinheiro, perde energia. Sem falar das pessoas que ela perde nessas mudanças, nessas transições na vida dela. Entende? E o terceiro caminho errado é andar com pessoas do mal. Pessoas invejosas, mentirosas, corruptas. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as mesas que você tem sentado. Tem gente que leva um golpe após o outro. E por quê? Porque não tem discernimento com quem que anda. Tem gente que você não pode andar, tem gente que você tem que se afastar. Tem gente que é um problema andar com você. Não, mas é que eu preciso estar conectado, eu preciso fazer network, eu preciso não sei o que, não. Você precisa de Jesus como teu amigo e de pessoas leais e verdadeiras com você. Sabe, tem gente que é tão cegada, que ela não vê que os amigos dela é que levam ela para o poço. Ela não vê que são os amigos dela de má reputação, de mau caráter, que estão levando ela e destruindo a imagem dela. Ela pensa, não, porque eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do ciclano, eu sou amigo do beltrano. E são pessoas, às vezes, corruptas. São pessoas, sabe, que se você andar com elas, elas vão puxar você para baixo. A gravidade que está com elas ali, espiritual, é pesada. Vai puxar você, sabe, para o mesmo nível espiritual deles. Nós temos que entender que tem certas mesas que a gente não pertence. Tem certos lugares que não pertencemos. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Olha, convite eu tenho aos montes. Hoje em dia, eu tenho muito convite, mas pergunta quantos que eu vou. Dá para contar nos dedos. Agora de gente para me chamar para cá, para me chamar para lá, me levar para pregar, para fazer palestra, para isso, para aquilo, tem uns montes. Agora, o que é honesto, o que é de caráter, o que é relevante, o que é que vai fazer diferença na minha vida, certo? Porque daqui a pouco você não está vivendo mais os teus sonhos, os sonhos que Deus te deu. Você está vivendo os sonhos dos outros. Você está vivendo a vida dos outros. Você está vivendo, sabe, o ambiente dos outros e não o que Deus tem para a sua vida. Então, eu tenho isso para mim. Andar com pessoas do mal vai trazer o mal para a sua vida.
vai trazer o mal, não adianta. Por isso, se afaste de gente do mal, se afaste de gente que só quer tirar, se afaste de gente que só elas são o centro e se conecte aos amigos de Deus. Eu tenho um amigo empresário dos Estados Unidos e ele disse: a minha vida começou a mudar quando Deus me apresentou os amigos dele. É isso, gente. A tua vida começa a mudar quando você conhece os amigos de Deus. Daí a tua vida começa a mudar. Daí você vive uma transformação verdadeiramente. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e que a sabedoria de Deus venha sobre nós. Pedimos sabedoria, Jesus. Nos dá sabedoria, temos falta de sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos sair dos caminhos errados e andar com Jesus nos caminhos certos. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Se você ainda não é nosso aluno na Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar. Inclusive, hoje à noite, temos o segundo dia de seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso. Ontem foi maravilhoso. Quem estava aí ontem no seminário recebeu. Veio uma presença de Deus. Bem, só para você ter ideia, eu saí daqui do escritório ontem e o meu escritório é bem no alto. Aí eu peguei o elevador e, sabe, uma coisa tão boa quando eu entrei dentro daquele elevador que todo o trajeto, já era noite, eu saí 10 e pouco daqui do escritório, todo o trajeto do elevador até o carro, eu estava sendo tocado pela presença do Senhor, de tanto que eu senti a presença de Deus. Deus se agrada quando falamos das coisas dele. E hoje nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Não perca. Hoje vou estar com um grande amigo, um apóstolo, que eu tenho muita consideração por ele, já tenho uma amizade com ele já faz uns 10 anos. É um cara incrível e vai estar comigo hoje aqui ministrando. Eu convido você que quer se tornar aluno da academia, o link está aqui na descrição desse vídeo, você vai ser muito abençoado. Também quero agradecer a todos os meus parceiros da televisão, aqueles que têm intercedido, aqueles que têm nos ajudado. Muito obrigado. Juntos estamos numa nobre missão, que é levar o Evangelho a muitas pessoas através da televisão. Estamos cumprindo o ID de Jesus juntos, eu e vocês. Muito obrigado pela sua amizade. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, não conhece ainda nossos livros, vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br, adquira nossos livros, se alimente da palavra de Deus, você vai ver como vai fazer bem para você. Eu quero declarar o Salmo 91, enquanto isso, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, compartilhe com 7 pessoas agora, lembrando a todos que eu vou estar às 9 da manhã aqui, ao vivo, hoje, 9 da manhã, e depois às 18 horas. Então não perca, ok? Hoje, 9 da manhã, eu estarei ao vivo aqui e depois às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide,
calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui o Salmo 91, eu senti na ponta dos meus dedos dores. Há alguém que está aqui me ouvindo, que até na ponta dos dedos sente dores, está com dores no corpo, sente até dores na ponta dos dedos. Seja você quem for, Jesus Cristo está curando você agora. Deus também me deu um nome, Marina Rios. Marina Rios. O Senhor te visita neste momento. Visita a tua casa. Amém? O Senhor visita a tua casa, visita a tua família. E o Senhor me disse que muitos eventos, tanto positivos e negativos, acontecem constantemente na vida de vocês e que as pessoas, prestam muita atenção em vocês, muita inveja contra vocês, muita inveja. Por isso, eu cancelo agora toda ação contrária, todo espírito de inveja que tem agido na tua vida, Marina Rios, em nome de Jesus, ser livre. Há uma pessoa que está aí me ouvindo também, ela sente dores aqui na maçã do rosto, aqui nessa região toda aqui. Ela sente muitas dores aqui. Seja você quem for, eu declaro saúde sobre a tua vida, que caia por terra todo laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Amém? Ser tocado, ser tocada por Deus, no nome de Jesus. Há uma família que está me ouvindo aí também, que trabalha com supermercado. O Senhor me mostrou muitas confusões atacando a casa de vocês, a família de vocês. Coisas para tirarem vocês do eixo. Deus está intervindo e está mudando essa história, essa situação, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida, amém? Eu quero apresentar cada pedido de oração aqui ao Senhor. Eu acredito no poder da oração, eu quero orar por você, quero apresentar todos os pedidos de oração, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Cobre com o teu sangue essa casa, essa família. Intervém agora, Pai. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. Cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos um milagre de Deus. Sim, ó Deus. Pedimos um milagre de Deus sobre cada pedido de oração. Pedimos a intervenção do Senhor, a transformação do Senhor. Oramos também pela salvação de todos essa casa, para que haja salvação dentro dessa casa, para que todos conheçam Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, meu Deus. Cumpre promessas dentro dessa casa. Que Atos 16 venha se cumprir na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, tira todo tipo de laço, de armadilha do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, que a partir de hoje ela não viva sobre a comparação, que a partir de hoje ela não viva mais sobre confusões mentais e que ela se afaste de toda a má companhia. Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que nos comparamos. Te pedimos perdão por toda vez que andamos com pessoas erradas. Por toda vez, meu Deus, que permitimos com que lutas entrassem na nossa mente. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus nos cobre. O mal não tem poder sobre nós nem sobre a nossa casa. Por isso pedimos a proteção do Senhor. Abençoe nosso casamento. Abençoe nossa saúde. Dá-nos forças, dá-nos ânimo. E eu oro agora, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Seja curado agora. Que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que as dores rendam-se a Jesus Cristo. Que você seja livre completamente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que toda doença, que toda infecção, inflamação, insuficiências, infecções, inflamações rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, essa dor no lado esquerdo do peito.
Eu declaro agora a saúde sobre essa pessoa que está sentindo essa dor agora. Que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora. E que o dia de hoje seja um dia abençoado, seja um dia próspero. Nos apresenta teus amigos, Jesus. Nos coloca, Senhor, em lugares certos. Fala de nós, Pai, em lugares aonde faz parte do nosso propósito. Oramos para que as grandes portas do Senhor se abram na nossa vida e que possamos caminhar no favor do Senhor no dia de hoje. No nome de Jesus, traz a provisão que precisamos, opera o milagre na nossa vida e conduza-nos, Pai, com sabedoria, com graça e com as Tuas bênçãos. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Hoje será um dia bom. Pessoas vão ligar para você. Pessoas vão ligar para você. É como se Deus estivesse usando pessoas para te alcançar bênçãos. Você crê? Sela essa palavra compartilhando com 7 pessoas. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua vida. When I was young, I chased the horizon. Certain peace was waiting there. I thought the storms were wrong turns taken, and every burden was unfair. So I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. For the climb. One day I stopped asking, why me? And started asking, what can I learn? The moment I embraced the fire lost its power to burn. For every challenge holds a gift, though hidden from the eye. The obstacle and destination were never